Ora bom, aqui estamos nós para mais uma vez podermos cultuar a Deus e orarmos ao Senhor e pedir a bênção de Deus para nós, para este culto. E eu convidava os irmãos por momentos para ficarmos de pé, por favor, e agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Também vamos orar para alguns irmãos que estão ausentes por motivos de doença, de saúde, que Deus ponha a sua mão e nós que possamos nesta manhã desfrutar, não é, da promessa de Deus, que Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está, e nós acreditamos e queremos que Deus está aqui nesta manhã. Oremos então a Deus, por favor. Querido Pai Celestial, Senhor, aqui estamos nós nesta manhã, na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para louvar o Teu nome, para Te agradecer, Senhor, salvação da nossa alma, as bênçãos que temos recebido, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Oramos por os irmãos que estão aqui, abençoar nossas vidas, nossas famílias, e aqueles que ainda podem chegar ao Senhor, traz-los debaixo da Tua poderosa mão. Aqueles que não podem estar connosco por motivos de saúde, de doença, Senhor, estende a Tua mão, abençoa a cada um, Senhor, e que realmente este tempo que vamos tirar para estarmos em união e em espírito contigo, Senhor, que seja de bênção para todos nós. E é no nome de Jesus que eu te peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer amém, amém. Continuemos na presença de Deus. Aleluia. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Quem está feliz com Cristo, diga amém. Aleluia. Santo é o Senhor, amém? Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. Este coro diz por seu amor e sua graça. Amém? Aleluia. Nós louvamos o nosso Deus pelo seu amor, pela sua graça. Vamos adorá-lo. Aleluia. Santo nome, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. Amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name, bless Lord, oh my soul, and I will not forget how kind He has been to me, for His love and for His mercy, for His love and for His mercy, for His love and for His mercy, exalt the Lord, for His love and for His mercy, for His love and for His mercy, for His love and for His mercy, exalt the Lord. Ele é o que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, redime a tua vida da morte e perdição e te coroa de bondade e compaixão, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o
louvarei. Por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. Por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. Por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? O amor de Deus é grande, Ele deu tudo por nós, amém? Aleluia. Santo és tu, Senhor, aleluia. Glória. Aleluia, Senhor, amém. Aleluia, Senhor. Seu grande amor, Deus me alcançou. Era um pecador e Cristo me salvou. Vim das trevas para sua gloriosa luz. Graças sem igual, pois me amou Jesus. O amor de Deus é grande, o amor de Deus é real. Não há outro amor no mundo, não há outro amor igual. Amor inexplicável, demonstrado lá na cruz, para salvar a humanidade, enviou-nos Jesus. Amor ilimitado, que por graça veio dar salvação por Jesus Cristo, que morreu para me salvar. Com seu grande amor, Deus me alcançou. Era um pecador, Cristo me salvou. Vim das trevas para sua gloriosa luz. Graças sem igual, pois me amou Jesus. O amor de Deus é grande, o amor de Deus é real. Não há outro amor no mundo, não há outro amor igual. Amor inexplicável, demonstrado lá na cruz, para salvar a humanidade, enviou-nos Jesus. Amor ilimitado, que por graça veio dar salvação por Jesus Cristo, que morreu para me salvar. For the love of God is awesome. The love of God is awesome. The love of God is true. There's no other love in this world that can measure up to you. A love I can't explain was shown on Calvary. At the cross He bore our sins and died to set us free. A
boundaries, a love He freely gives. Jesus, you have come from glory and died so we could live. Grandioso o Senhor, amém? Aleluia, Ele é formoso. Aleluia, grandioso és tu, Senhor. Santo és tu, meu Deus, aleluia. Coração a uma canção que demonstra a minha paixão para o meu Rei e meu Senhor, para aquele que me amou. Em meu coração uma canção que demonstra a minha paixão para o meu Rei e meu Senhor, para aquele que me amou. És formoso, meu Senhor, és formoso, meu amado, tu és a fonte da minha vida e o desejo do meu coração. És formoso, meu Senhor, és formoso, meu amado, tu és a fonte da minha vida e o desejo do meu coração. Deep in my heart, there is a song that shows the passion that I long for my King, my Savior, Lord, for the one that loved me so. In my heart there is a song that shows the passion that I long for my King, my Savior, Lord, for the one that loves me so. Lord, you are so beautiful.
fountain of my life and the desire of my heart, oh Lord. És hermoso, meu Senhor, és hermoso, meu amado. Tu és a fonte da minha vida e o desejo do meu coração. És hermoso, meu Senhor, és hermoso, meu amado. Tu és a fonte da minha vida e o desejo do meu coração. Sim, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Tu és, Pai Santo. Aleluia. Tudo para nós, Senhor. És a fonte da nossa vida, Pai Santo. Aleluia. Nós te agradecemos nesta manhã pelas tuas grandiosas bênçãos, Senhor, pela salvação, por tudo que tu tens feito por nós, Senhor. Ó Senhor, aleluia, tu nos tens nas tuas mãos, Senhor, e tu nos guardas, nos diriges, nos fortaleces, Senhor, aleluia. Nos saras, Senhor, tu és tudo para nós, Pai Santo. Por isso nós entregamos a ti, Senhor, todas as coisas, Senhor, e pedimos que tu continues ministrando, abençoando o teu povo, Senhor, fortalecendo o teu povo, Pai Santo. Ó Senhor, agora abençoando a tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada, Senhor, para que possa tocar nos nossos corações, Senhor. Unge o teu servo com poder e graça, Senhor. Ó Senhor, e desde já te agradecemos por aquilo que já fizeste e ainda vais fazer nas nossas vidas. Senhor, isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Irmãos amados, vamos então neste momento receber o Senhor Pastor João com a palavra. Amém? Aleluia. Podemos sentar, irmãos, e continuarmos ligados a este bom espírito, não é? Amém. Porque Deus é bom e Deus tem sido bom também para nós. Amém? Meus irmãos, nós, como os irmãos têm ainda bem presente, nós recentemente, e bem há bem pouco tempo, 2 semanas, nós estivemos a viver este espírito de Thanksgiving, não é? E nós ali vimos que o incentivo que nós temos, e tivemos a estudar isto na Palavra de Deus, o incentivo que Deus nos dá é de nós sermos gratos, agradecidos, não é? E viver em alegria, em felicidade, porque Deus tem sido aquele que cuida de nós, não nos tem faltado nada, não é? E por isso nós damos graças a Deus por isso. E a Palavra de Deus, e eu tenho ali, não sei se já é possível, o irmão Jorge hoje, que está ali um pouco desfalcado, se ele pode colocar-nos o Salmo 118 e verso 24, que nós bem conhecemos, e que diz que este é o dia que fez o Senhor, e ele diz, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E ainda o Salmo 68 e o número 3 do verso que diz, mas alegrem-se os justos e regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Então vemos aqui que Deus nos estimula a louvar a Deus, a agradecer e a viver este momento de alegria, de felicidade, porque Deus tem sido bom para nós e Deus tem nos dado muita coisa boa. Amém? Irmãos, mas, não obstante, o incentivo de Deus é levar-nos a sermos reconhecidos, vivemos em alegria, em prazer, não é?
nós não podemos esquecer e não podemos ignorar de que há possibilidades de nós perdermos a alegria, certo? Bom. E esta perda de alegria é uma realidade. E é neste contexto de perda, de deixarmos de ter aquilo que nós possuímos, que eu queria partilhar convosco alguns pensamentos hoje e no próximo domingo sobre precisamente este tema, perda. Irmãos, porque a perda para muitas pessoas não é bem encarada, nem querem pensar nisso, mas nós, se somos pessoas e homens e muito bem filhos de Deus, temos que estar preparados para estas duas realidades. Temos alegria, prazer, mas também temos momentos de tristeza, de choro, não é? E eu gostaria de, para introduzir os nossos pensamentos, ler um versículo ali, precisamente na segunda carta do apóstolo João, 2 de João, no capítulo 1 e no verso 8, para nós lermos e vermos estas realidades, para introduzir os pensamentos de hoje acerca da perda, como nós temos que reagir e lidar com a perda. 2 de João 1,8, que diz assim: olhai por vós mesmos, para quê? Repara o que é que diz aqui, para não pecarmos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Não percamos o que temos ganho. Então nós temos aqui logo à partida, duas grandes verdades que têm que ser entendidas por todos nós. A primeira é que a perda é uma realidade, certo? Não percamos. Né? Então a própria palavra de Deus diz, não percamos. Então é uma afirmação, é uma realidade. Nós temos que estar conscientes de que a perda, deixar de termos aquilo que nós desejamos, é uma realidade. E em segundo lugar, veja aqui, não percamos o que temos ganho. Então há também um estímulo a cada um de nós para não negligenciarmos aquilo que nós já temos ganho. Deus já nos deu tanta coisa boa e nós não podemos ser ingratos. Por isso é que nós dissemos no início, temos de ser gratos a Deus. Porque Deus nos dá muita coisa. Então o que é que nós temos aqui? Estas duas realidades. A realidade é que é uma realidade que nós podemos perder aquilo que nós já temos ganho, que já temos adquirido, não é? Então, assim, nós não podemos negligenciar esta realidade. Irmãos, e assim como uma moeda tem os dois lados, e todos nós que sabemos, o lado da face e a cor, tem os dois lados, também a nossa vida também tem estas duas realidades. As vitórias, os ganhos, mas também temos as perdas, não é? Irmãos, e este é o meu alvo nesta manhã e no próximo domingo, se Deus quiser, é animar, fortalecer a todos nós, mesmo aqueles que neste momento estão a passar por dificuldades, por problemas de saúde, por doença, por perda disto, por perda de amigos, por perda de trabalho, por perda de tantas outras coisas. Eu queria estimular a esses que estão a passar estas fases, mas também motivar a cada um de nós a sabermos enfrentar os momentos, se amanhã nós podemos enfrentar estas situações, não é? Porque hoje uns estão a viver momentos de dor, de dificuldade, de perda, outros não, mas amanhã, quem sabe, porque nós não temos o controle na nossa vida. E então o meu estímulo, o meu incentivo, o meu desejo nesta manhã e no próximo domingo é motivar a cada um de nós a sabermos lidar com os momentos de perda, de tristeza. Amém? Irmãos, quer a nível social, quer a nível espiritual, todos nós sabemos que a perda é uma realidade. O choro e a alegria faz parte de um estímulo, de um incentivo, de uma realidade que a Bíblia nos fala e nos apresenta. Vamos ver então esta realidade da alegria e do choro, que são duas realidades que fazem parte da nossa vida e não a podemos ignorar. Vamos começar por ler um primeiro versículo no Salmo 30 e verso 5. Um verso que acredito que muitos irmãos conhecem bem e sabem dizê-lo bem de cor. De Salmo 30 e verso 5. Diz que, porque a sua ira, e aqui é uma referência à disciplina de Deus, quando Deus traz disciplina sobre cada um de nós, olha o que é que diz assim. Diz assim, porque a sua ira, o que é que diz lá? Dura só um momento.
no seu favor está a vida. E agora o que é que diz a seguir? O choro, a tristeza, pode durar uma noite. Mas o que é que diz lá? Mas a alegria vem pela manhã. Aqui está. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda Mateus capítulo 5 e verso 4, nós vamos ver isso. Diz assim, Mateus 5, 4. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Ficam felizes, vão se tornar pessoas alegres, não é? Ainda em João 16, 20 e 22, vamos no mesmo contexto. Diz o Senhor Jesus, na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém? E diz o verso 22, assim também vós, agora na verdade, temos o quê? Tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Eu queria, com estes versos que nós lemos, voltar a reforçar aquilo que eu disse. Na nossa vida, temos estas duas realidades. E aqui Jesus fala nessas duas realidades. Nós muitas vezes temos alegria, aqui que o Senhor diz aos discípulos, vocês agora estão alegres, outras vezes são com tristeza, mas amanhã vão ficar alegres, vão ficar felizes. Irmãos, então na nossa vida é assim, uns dias estamos bem dispostos, alegres, felizes, contentes, mas outros dias choramos, estamos tristes, estamos enfraquecidos. Esta faz parte de uma realidade, irmão. E o que eu quero desde já alertar para isso é que ninguém pense, e já vamos reforçar isso um bocadinho mais à frente, mas desde já alerto para dizer o seguinte, ninguém pense que por sermos crentes, que agora nada nos toca, somos sempre alegres, somos sempre felizes, e se estamos com tristes, o que é que Deus nos abandonou? Nada disso. A realidade é que esta é. Há momentos de gozo, de satisfação, mas também há momentos de tristeza, de angústia, de dificuldade, não é? Irmãos, e a ideia do cristão não sofre, não tem nada a ver com a realidade bíblica. Deus nos alerta para essa realidade. Já vimos, quando muitas vezes Deus nos traz um sofrimento, por qualquer razão, mas também depois, mais logo, nós o que temos? Alegria, porque Deus cuida de nós e Deus vela por nós, não é? Irmãos, e eu estou a dizer isto porque eu não quero ser indelicado com ninguém, mas quero chamar a vossa atenção, porque já uma vez eu tive uma conversa com alguém, há uns anos atrás, de alguém que me queria fazer convencer, porque estávamos a conversar, e ele diz, não, o crente nunca é derrotado, o crente é sempre vencedor, o crente... Eu disse, não é verdade. Ei, irmão, olha, e ele mencionou Romanos 8:37, não é? Porque com Cristo somos mais do que vencedores. Então, se somos vencedores, não somos derrotados, somos vencedores. Eu disse à pessoa em questão, irmão, vamos ver uma coisa, o irmão não está a entender bem o texto. O que o texto quer dizer que com Cristo somos mais vencedores, quer dizer que as vitórias não são na nossa força, a vitória são em Cristo Jesus. Por isso, irmão, Deus diz, se você ler um texto completo, você vê que está lá. O que é que diz lá? Em todas as coisas somos mais vencedores por aquele que nos amou. A nossa força, a nossa vitória, não é na nossa força. É em Jesus Cristo. E eu dei o exemplo, os irmãos conhecem o exemplo. Quando Davi foi enfrentar o Golias, o que é que ele disse? Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Portanto, eu disse, irmão, não é bem assim. Mas ele não estava muito bem satisfeito com a minha resposta e voltou outra vez. Irmão, mas olha, o irmão conhece, e eu vou poder ao irmão para pôr ali, Deuteronômio 28:13. 28:13 diz que o Senhor me poderá por cabeça e não por cauda. Só estará em cima e não em baixo. E ele estava outra vez a justificar que o crente não tem que ser vitorioso, que é que está em cabeça, não está na cauda. E eu voltei a dizer, irmão, calma. Não é bem assim. O irmão tem que olhar para o versículo no seu todo. Não pode expor apenas uma parte do versículo. Porque repare, e o seu irmão, obrigado, o irmão tem ali, você note que o versículo diz ali, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não em baixo. O que é que diz lá? Não está ali um ponto, não está ali um ponto.
Aí é que está o problema. Mesmo na leitura, não está um ponto ali a dizer que terminou. Não, tem uma vírgula. Quer dizer, porque o que é que diz lá? Quando obedeceres. Então, a promessa de Deus a Israel, e a cada um de nós e ao seu povo, é que nós, realmente, Deus nos coloca em cima, Deus nos faz vencedores, se quê? Se obedecermos à palavra de Deus. Era o que Deus estava a dizer a Israel. Se vocês me obedecerem, vocês serão vitoriosos, vocês vão vencer. Mas se vocês não me obedecerem, não é? Então vocês são derrotados, vocês ficarão com uma cauda. Então, mas o problema é que as pessoas usam os textos bíblicos fora do seu contexto, muitas vezes, como você diz, uma parte do versículo e ignoram o outro para fazerem a sua ideologia, a sua ideia, irmão. E depois, muitas vezes, quando acontece um problema na sua vida, quando vem uma doença, quando vem, entram em pânico, não é? Como alguém disse, não pode ser, é porque a pessoa está possessa, Deus não o abandonou, Deus faz isso. Irmão, cuidado com isso. E o que eu quero dizer a nós é que nós temos que ter consciência, não é? De que Deus nos alerta. Que nós hoje podemos ser felizes, alegres, mas a qualquer momento nós podemos passar por momentos de tristeza, de angústia, não é? Porque o próprio texto, e era isso que eu estava a dizer, que muitas vezes as pessoas tiram o contexto, o próprio texto de Deuteronômios 28:13, não é? Se o irmão for ler o verso 2, que é o verso um bocadinho antes atrás, você vê o resumo que está ali. Portanto, o resumo está aqui. E todas estas bênçãos, a cabeça, a vitória, virão sobre ti e te alcançarão quando quê? Quando ouvires a voz de Deus, quando obedeceres a Deus. Então, que Deus nos ajude a pensar que a nossa vitória é uma realidade, que Deus prometeu isso, mas nós temos que estar também conscientes que temos que obedecer. Temos que ser humildes a Deus. Temos que depender de Deus. Amém? Que Deus nos ajude a não entrar em desequilíbrio, não é? Porque nós lemos o que é que Jesus disse, não é? E eu vou lembrar para o irmão, porque o irmão pode pôr aí o texto, e os irmãos conhecem lá em João 16:33, que diz, no mundo, que é o próprio Jesus que diz, no mundo tereis o quê? Aflições, não é? Mas tendo bom ânimo. Deus não diz, isto agora no mundo, depois vocês me aceitarem, Deus depois morrer, ressuscitar, agora nunca mais o cristão vai ter dificuldade. Não é nada disso. No mundo tereis, inclusive num outro texto ele diz, por causa do meu nome, muitos de vocês vão ser entregues às autoridades, vão ser presos, e muitos dos apóstolos, nós sabemos o que é que lhes aconteceu, não é? Não é porque eles se desviaram de Deus. Uns foram mortos, outros foram triturados, outros fizeram coisas terríveis. Mas porquê isto? Porque não faz parte da vida, não é? Porque há um ser espiritual que é contra tudo e contra todos, e contra Deus. E tudo aquilo que ama a Deus, tudo que quer servir a Deus, tem a sua oposição, não é? Então nós temos que entender isso, irmãos. Que Deus nos ajude a compreender que o choro, a tristeza e a alegria faz parte da nossa vida, não é? Mas para isso, o que eu quero chamar a vossa atenção nesta manhã e no próximo domingo, é que nós temos que saber lidar com as vitórias, com os ganhos e também com as perdas. Não é? Amém? Temos que saber como enfrentar estas situações, não é? Irmãos, antes de entrar no ponto principal, que é da perda, deixem-me ver, até nos ganhos. Vamos lembrar o que desde que nós nascemos, começamos a ganhar muitas coisas, não é? Nós ganhamos muitas coisas. Nós ganhamos amigos, nós ganhamos experiência, nós ganhamos, por exemplo, tantas outras coisas, e às vezes nós, até pequeninos, começamos muitas vezes a não gostar disto e gostar daquilo, mas com o tempo nós começamos a gostar da comida, começamos a gostar disto e dizer, portanto nós ganhamos na nossa vida, desde que nascemos, estamos sempre em evolução, vamos ganhando, vamos crescendo, vamos muito especialmente ter o quê? Maturidade. Até no sentido espiritual, nós também ganhamos. Não é? Nós ganhamos em determinado momento na nossa vida, ganhamos a salvação da nossa alma, ganhamos uma comunhão com Deus, ganhamos uma intimidade com Deus e tornamos o quê? Pessoas maduras. Por isso o apóstolo Paulo lá aos Coríntios diz que logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E no sentido espiritual também é. Nós quando começamos a crescer espiritualmente, começamos a ter o quê? Uma maturidade espiritual, não é? Por isso nós hoje somos novas criaturas, porque temos ganho esta sensibilidade em espiritual, não é? Mas irmãos, assim como nós ganhamos, também perdemos. Logo que nascemos, também temos que ter consciência que começamos a perder. Certo? Nascemos, o que é que perdemos logo?
o ventre da mãe, não é? Viemos cá para fora, perdemos o ventre da mãe. Vamos crescendo, daqui a um tempo, perdemos o quê? A meninice. Perdemos depois a área dos jovens, dos teenagers, não é? Depois perdemos, não é? Outras coisas, etc. A nossa vida é assim que eu estou a dizer. Tanto ganhamos, como também perdemos. Faz parte da humanidade. E nós não podemos deixar de ter esta consciência. Todos nós passamos por este processo de ganhar, de perder, não é? Então nós, como eu disse a vocês, nós temos que saber lidar. Como é que é? Não temos que ficar derrotados, nem temos que fugir deste mundo, não é? Não, temos que saber lidar com isso. E nós na Palavra de Deus temos muitos exemplos. Eu tenho dito que a Palavra de Deus, nada do que a gente precisa de saber está esquecido aqui, não, tem tudo. E então eu tenho um texto da Palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 15, que também nós vamos ler e partilhar algumas coisas muito importantes sobre isto. Mas antes, deixem-me fazer aqui um reforço muito importante para nós conseguirmos entender. De todos os exemplos da Bíblia, já lá vamos ver alguns, há um exemplo que é o supremo. De alguém que é temente a Deus, alguém que tem uma família, que tem filhos, está bem estado na vida, tem ganho muita coisa, tem sucesso, e de repente perdeu tudo. Que é Jó, não é? Eu obrigado, vocês já sabiam logo onde é que eu queria chegar. Jó perdeu tudo, irmãos. E o que eu quero chamar a vossa atenção é que Jó não era um homem que não queria nada com Deus, não, era um homem temente a Deus, tanto que Deus, quando conversou com Satanás, o que é que ele disse? Que era um homem justo, temente a Deus. Não é? Mas, irmão, ele passou por tudo. E sabemos que ele passou por tudo sem ter conhecimento do que é que estava a acontecer. Mas o importante aqui é que ele foi fiel a Deus. Ele soube viver a abundância. Ele tinha esposa, tinha filhos, tinha negócio, ele tinha tudo. Diz que era um homem rico, tinha abastado, nada lhe faltava. Não, mas de repente ficou. Até os amigos, até a própria esposa queria que ele abandonasse a Deus. E o que é que ele disse? Não. Vim nu, também posso ir nu. Não, mas o meu Redentor, eu sei que ele vive. Ele vai... Irmãos, esta é a grande realidade, que há pessoas que muitas vezes se esquecem, não é? De que afinal o homem de Deus, o servo de Deus também entra em dificuldades, não é? Irmãos, e nós podemos entender e olhar para Jó, que vê que coisas ruins acontecem aos homens, aos servos de Deus, que muitas vezes nós não conseguimos entender as razões disso, certo? Ele nunca entendeu. Ele nunca soube porque é que estava a acontecer aquele momento. Mas ele sabe que ele dizia, o meu Redentor vive. E ele confiou em Deus. E Deus também é isso que nós temos que aprender. Deus é justo e Deus sabe no seu tempo recompensar. E sabemos que depois de todo o momento de dificuldade, de angústia, o que é que diz? O tal versículo dos Salmos. A alegria vem pela manhã. Não é? Vem logo a seguir. Pode não ser no tempo que a gente quer, mas vem. E Deus deu a volta à situação de Jó, e Jó, diz a palavra de Deus, que adquiriu o dobro. Ele depois, ao fim daquele tempo, ele teve o dobro daquilo que já tinha. Porque Deus vela por cada um de nós. Pode não ser no nosso tempo, mas Deus cuida de nós, não é? Irmãos, então, deixe-me ver uma coisa. Nós temos que entender que quem não sabe perder, ou quem não quer saber perder, porque só quer ganhar, também tem um problema muito sério. Nós temos que saber perder. Sabemos enfrentar as dificuldades. Porque muitas pessoas só sabem ganhar. E quando eles só sabem ganhar, sabe o que é que acontece? Ficam frustrados na vida quando alguma coisa não corre bem. Quando são derrotados, ficam frustrados, caem, desistem. Então, porquê, irmãos? Porquê? Porque eles só querem ganhar. Pensam que a vida é só para ganhar. Não. Mas a vida faz parte disto tudo, não é? E nós, irmãos, então, sim, eu queria agora, para não avançar muito e não perdermos muito tempo nesta introdução, para termos esta realidade, eu gostaria de convidar os irmãos a ler uma parábola de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 15, não é? E vamos ver algumas coisas bonitas ali, para aprender como é que nós vamos lidar, como nós podemos agir perante uma perda. E já vimos, e por isso é que eu fiz esta introdução um bocadinho longa, mas fila, para nós percebermos e entendermos que um cristão
entra em dificuldades, pode perder a alegria momentaneamente, mas pode. Não é alguma coisa que está fora do nosso ser humano. Não, é. Vamos a Lucas, no capítulo 15, e vamos ler logo o primeiro versículo para vermos ali alguma coisa mais. Lucas, capítulo 15, verso 8, diz assim. É Jesus que fala disto. Uma certa mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. Irmãos, o texto, o que é que diz aqui? Diz, tendo 10 dracmas, se perder. Irmãos, o texto não diz que ela perdeu a dracma por negligência. Porque esteve em desatenção. Não. Então, qual é a primeira coisa que nós temos que entender aqui? É que muitas vezes a perda acontece não por negligência. Mas acontece. O que nós vemos aqui, ela perdeu, ponto final. Não é? E ela não diz já, o texto não diz que ela por negligência ou porque não soube cuidar, não. Ela perdeu a dracma. E a lição que nós temos que desde já tirar daqui é que muitas vezes nós enfrentamos as perdas sem termos a responsabilidade dessa perda. Muitas vezes nós perdemos os amigos, temos um problema de doença, vem um problema de falta de emprego, vem um problema disto e aquilo, vem à nossa vida e às vezes não somos nós que estamos a controlar isso. Faz parte da vida, não é? Então nós temos que entender, não temos que nos revoltar, não é? As perdas muitas vezes não são por negligência nossa, são porque acontece. E o texto aqui diz que ela perdeu a dracma, não é? Então, irmãos, nem sempre nós conseguimos perceber o que é que as coisas nos acontecem, certo? Nem sempre. Eu vou ler um exemplo aqui, um versículo, para você ver como no tempo com Jesus isto aconteceu. Veja aqui em João 21, 21, 22. João 21, 21 e 22. Jesus está com os seus discípulos, está conversando, e Jesus está a anunciar acerca de Pedro, como é que qual é o fim dele. Estava a falar, porque quando Pedro negou a Jesus, agora Jesus está ressuscitado, encontra-se com Pedro, né? Estou a dar a introdução. E então Jesus diz, Pedro, tu amas-me? Ele diz, eu amo-te, Senhor. Então cuida do meu rebanho. Neste diálogo, não é? Jesus estava a falar a Pedro que ele ia chegar à velhice, não é? Porque quando eras jovem, tu fazias o que querias, mas quando chegar à tua velhice, quando chegar ao momento, tu vais ter que depender dos outros, etc. E então, agora sim, vamos entender o que é que eu quero. Neste diálogo de Jesus com Pedro, com os discípulos, olha o que é que diz aqui o verso 21. Vendo Pedro a este, e é uma referência a João, né? Vendo a João, disse Pedro a Jesus, Senhor, e deste que será? Né? Pedro está a fazer pergunta. Jesus, como é que vai ser? Né? Ele estava a falar de Pedro, não é? De que é que ele ia viver com a velhice e que ia morrer daquela maneira. E ele disse, Jesus, e João? Como é que vai ser João? Qual vai ser o fim de João? Pedro está muito interessado. E agora cá está. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. O que é que nós vimos aqui? Jesus não deu a resposta que Pedro queria. Como que é, por outras palavras, não é assunto que... Esquece isso, segue-me. Não estejas preocupado porque é que aquilo aconteceu, o que é que vai acontecer, o que é o amanhã. Irmãos, que Deus nos ajude. Às vezes a gente vê as pessoas todas preocupadas e agora está na voga, né, de chamar as pessoas. O que é que vai ser o meu horóscopo, o que é que vai acontecer para o ano, e as pessoas estão muito preocupadas se isto vai ser sucesso, não vai ser, se vamos perder, se vamos ganhar. Né? E deste contexto, vou dizer o que é que Jesus disse. Por que é que vocês estão preocupados com isso? Há um texto na Bíblia que diz, não andeis inquietos, preocupados. Deus cuida de cada um de nós, não é? Então, há outra pergunta, mais tarde, em outra ocasião, não é? João 13:7, Jesus dá uma outra resposta semelhante, não é? Ele, quando Jesus também estava naquele ato de lavar os pés aos discípulos, não é? Pedro também fez uma questão, Jesus, tu vais-me lavar a mim os pés? Também queria queria saber o que é que Jesus estava ali a fazer, o que é que ele queria, porque é que ele ia resolver aquilo, porque é que ele estava ali disposto a lavar os pés, qual era o ensino que ele estava a dar, e tudo isto. E eu gosto de tal resposta que Jesus lhe deu. Responde. O que é que disse? Respondeu Jesus e disse-lhe o quê?
o que eu faço, não o sabes agora. Mas o que é que ele diz? Mas tu saberás depois. Irmãos, que Deus nos ajude. Eu chamo a vossa atenção para isto. Tu não sabes agora, mas saberás depois. Irmãos, e o que eu quero é estimular a cada um de nós. Às situações menos positivas e menos boas da nossa vida, você não se preocupe em querer saber as razões. Deixe isso com Deus. O que é importante é nós sabermos que temos Deus connosco, obedecer, viver com Ele, intimidar com Ele, mas deixar as coisas com Deus. Não é? Jesus diz, tu agora não sabes. Irmãos, há muita coisa que nós hoje não sabemos, mas um dia na presença de Deus, não sei, sou eu que direi. A palavra diz que nós vamos saber, mas provavelmente há muita coisa que depois digo-vos uma coisa, meus queridos. É a minha opinião pessoal. Há coisas que eu hoje gostaria de saber, mas também vamos sinceros para dizermos uma coisa. Quando eu estiver na presença de Deus, com toda a alegria, com todo o prazer, com tanta coisa, eu já nem quero saber as razões porque é que aconteceu lá atrás. Faço-me entender, não é? Nós hoje estamos muito preocupados. Senhor, porque é isto? Senhor, porque é aquilo? Eu sou o teu servo, eu sou isto, eu sou aquilo. Porque é que me acontece isso? Pronto. Mas quando nós lá estivemos a louvar a Deus, a ver as coisas ruas de ouro, a ver as coisas tão bonitas, já não me interessa saber porque é que me aconteceu isto, não é? Acontece. Mas, contudo, há muita coisa que hoje não vamos saber, mas que um dia o Senhor dirá. Até talvez um dia não. Às vezes até acontece na nossa vida, ao fim de alguns meses, nós percebemos, olha, aquilo aconteceu por isto. Oh, graças a Deus, porque afinal o Senhor dirigiu isto. Eu queria isto e não consegui naquela altura. E tantas coisas na minha vida, eu não vou aqui expô-las, mas muitas vezes, e às vezes eu com a minha esposa conversamos e dizemos, olha, afinal, graças a Deus, porque quando nós queríamos aquilo, Deus não nos deu. Porquê? E nós ficamos um bocadinho perturbados, mas olha hoje que Deus nos deu coisa melhor, afinal. Temos que esperar, porque há coisas que Deus não nos responde naquela hora, mas que ao fim de um tempo nós vamos perceber, não é? Então o alvo aqui é nós não desanimarmos, não é? Sabemos que muitas vezes as nossas perdas, é isso que eu quero sublinhar, não é por negligência nossa. São coisas que acontecem, somos nesta vida. Jesus disse, não quero que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Portanto, estamos num mundo diverso, num mundo com problemas. Não, é que nós muitas vezes vamos na estrada, vamos no coisa, de repente alguém vai descontrolado, vai contra nós. Então a gente... Cuidado com isso. Eu lembro há uns anos atrás, muitos anos, estávamos ali aqui muito perto da igreja aqui de nós, quando estávamos na igreja de São Marcos, e um dia no fim do culto estava a conversar com irmãos, não é? Estávamos a conversar. E estava a conversar com uma irmã e mais uns irmãos, e de repente essa irmã recebe um telefonema. E ela atende o telefonema. E eu continuei, e eu ouvi só ela dizer assim, calma que eu vou já para aí. É o diabo anda sempre à nossa volta. É o diabo, em nome de Jesus isto vai ser vitorioso. Eu vou para aí, Dalga. E eu não quis ser indelicado, ela disse, eu tenho que sair. Agora foi-se embora. 2 ou 3 domingos depois, eu vi essa pessoa que teve esse acidente, que eu agora, na altura, não sabia, mas depois vim a saber que tinha sido um acidente. E disse, então, irmão, há dias eu soube que a irmã teve um problema, o que aconteceu? Irmão, não diga nada. Então, o que aconteceu? Irmão, eu estava a fazer fui limpar uma casa e ao sair do parking lá, não sei o que é que me deu, não olhei, bati num carro que ia passar na estrada. E olha, paciência. E eu fiquei assim a olhar, não lhe disse nada, mas disse para mim, e a outra senhora diz que é o diabo. Então, mas, irmã, tem que ter cuidado. Quer dizer, ela sai de um parque, não dá um stop, bate num carro que vai a passar e depois é o diabo. Irmão, estas pessoas gostam de manipular as pessoas, não é? Gostam de ter as pessoas na sua mão, não é? Irmão, há coisas que acontecem, porque acontecem, então se a gente é negligente, não é? Batemos no carro, então a culpa é nossa. Nós vamos na estrada, há uma pessoa que vai descontrolada, vai com álcool ou vai com outras coisas, bate no nosso carro e depois é o diabo. Irmão, não. Há coisas que acontecem na nossa vida por circunstâncias que nós não controlamos. Temos que dizer ao Senhor, muito obrigado, porque afinal foi só chapa, foi tudo, graças a Deus, vamos para a frente. Irmão, que Deus nos ajude a entender isto. Eu estou a falar isto porque tenho vivido coisas destas semelhantes e tenho chamado a pensar à pessoa, calma, não desanime, porque há pessoas que ficam frustradas, outros desaparecem da igreja, porque é que eu sou fiel a Deus e isto me acontece. Mas eu quero dizer nesta manhã a todos que me estão a ouvir aqui e lá através das redes sociais, que nós não podemos desanimar quando nos acontecem coisas na vida, porque há muita coisa que acontece na vida. Eu digo, algumas coisas, não estou a dizer que tudo, algumas coisas não estão
condicionadas por nós. Acontece. E nós temos que saber reagir. Amém? Então, a primeira coisa que eu disse na dracma é o que? Ela perdeu porque perdeu. Não foi negligência, não foi por desinteresse, não foi por falta disto. Não, perdeu. A segunda nota que eu quero deixar neste texto é que a perda da dracma trouxe, ou melhor, tirou alegria, mas não tirou valor à moeda. Vou repetir. A perda trouxe o quê? Tristeza. Tirou a alegria. Correto? Mas não tirou o valor à moeda. Veja o verso. Diz que assim, se perder uma dracma, 15, 8 e 9, se perder, não acende a candeia, vara e a busca com diligência até achar. E achando-a, convoca os amigos, vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Alegrai-vos. Porquê? Porque se ela se está a alegrar agora porque encontrou a dracma, é porque teve tristeza. Não é? É porque quando a perdeu, ela ficou triste. Portanto, a alegria que existia com ela, perdeu-se. Porque perdeu a dracma, ficou triste. E enquanto não a encontrou, viveu tristeza. Mas há uma coisa muito importante que é a lição para todos nós. Mas a dracma não perdeu o seu valor. É isso que Jesus quer dizer. Porquê? Porque ela tinha 10, perdeu uma, mas não disse assim, paciência. Lá foi uma, eu tenho aqui 9. Não. Ela foi à procura dessa. Se os irmãos lerem os versículos, também do mesmo Lucas, aqui um bocadinho atrás, sobre a parábola da ovelha perdida, o que é que nós encontramos? A mesma coisa. Não é? O pastor quantas ovelhas tinha? 100. E perdeu? E o que é que ele fez? Paciência, é só uma, e agora ainda ficou 99. Ainda... Não! Diz que deixou as 99 no rio e foi à procura da que se... Irmãos, então, já viram qual é a lição que nós temos que tirar? Nós podemos viver momentos de perda. Podemos perder momentos de felicidade. Choramos. Mas há uma coisa que você tem o mesmo valor para Deus antes e depois. Amém? Ela perdeu a dracma, mas ela não perdeu. Ela ficou triste. Mas ela procurou, encontrou e a dracma apareceu. A dracma tinha o mesmo valor do que as outras. Né? E às vezes as pessoas pensam que, oh irmão, porque aconteceu isto, já Deus não me ama. Não, nós temos o mesmo valor para Deus, porque Deus nos ama. Não é? A alegria, a felicidade, irmão, faz parte das situações da vida. Mas esta mulher perdeu, não é? Mas ela não desanimou. Ela foi à procura, como o pastor que foi à procura da ovelha. Porque uma dracma, uma ovelha, tem o mesmo valor que as outras 99 e que a 100. Que Deus nos ajude. Pelo facto de estamos a enfrentar as perdas, não nos deixamos de ter valor para Deus. Amém? Vamos ler os versículos para animar os irmãos. Salmo 145, 20. O que é que diz lá? O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. O Senhor guarda, cuida daqueles que o amam, não é? Vamos avançar também, para não ler os versos todos, eu tinha outros versos. 1 Pedro 5,7, irmão Jorge, por favor. 1 Pedro 5,7, que diz assim: lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa... Porquê? Porque ele tem cuidado de vós. Josué 1,9. Quando Josué se prepara para enfrentar um momento difícil, que era a conquista da terra de Canaã, não é? Ele estava preocupado por tudo que estava à sua frente. E olha o que é que Deus lhe diz. Josué 1,9. Não te mandei eu. O que é que ele diz? Diga comigo. Esforça-te e tem bom ânimo. E agora? Não pasmes, nem te espantes. Porquê? Aqui é que eu quero reforçar convosco. Não tenhas essas atitudes de desânimo, de frustração. Não. Porque é que ele diz? O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Ele sabe, preocupado, o que é que vai acontecer. Esforça-te, faz a tua parte, porque Deus estará para nos dar a vitória. Amém? Que Deus nos ajude a saber que nos momentos de perda, Deus está connosco. O nosso valor não perdeu. Deus nos ama da mesma forma. Deus cuida de nós. Amém? Mais um outro aspecto aqui da parábola, que também é muito importante, e está na sequência do que diz. Nós não podemos cruzar os braços, não é? Mas o que é que esta mulher fez? Esta mulher foi uma mulher decidida.
esta mulher, diante da perda, não cruzou os braços, não diz, olha, paciência, perdi paciência, eu tenho aqui as outras 9. Não, o que é que ela fez? Diz assim, o verso 8, não é? A mulher que perdeu a dracma, não acende o quê? A candeia, varre a casa e busca com diligência. Ela se esforça, ela avança, ela não fica cruzada a olhar paciência, não, ela vai avançar. Irmão, todo aquele que quer algo de bom não pode cruzar os braços, não pode ficar a olhar e dizer, olha, seja o que Deus quiser. Não, faça a sua parte, que era o que Deus estava a dizer a Josué, faz a tua parte, esforça-te, avança, e o Senhor vai fazer o resto. Amém. A dracma, ela não ficou assim, não, o que é que ela fez? Foi buscar uma candeia, varreu a casa e esforçou-se, porque ela diz aqui, buscou com diligência, com esforço, com dedicação, até a encontrar, irmão. A palavra de Deus lá em Lucas 11, 9 e 10, diz aquilo que todos nós bem sabemos. Diz, pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. E ainda diz, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate se abrirá. Tem que haver tem que haver uma ação da nossa parte. Amém? Não, às vezes as coisas não são como são, mas nós não podemos cruzar os braços, irmãos, não é? Porque a nossa decisão é que vai endireitar o nosso caminho, correto? Se nós cruzamos os braços, não vamos avançar, não é? Mas se nós avançarmos, irmão, vai ser uma vitória, irmão, não é? Eu sei que o tempo corre, nós não temos muito tempo, mas deixe-me lembrar uma coisa, não sei se vai ser possível o irmão Jorge levantar, mas eu vou tentar dentro do possível. Há um outro exemplo na Bíblia que mostra o que é que nós temos que fazer perante uma perda. É o exemplo de Davi. Né? Eu vou resumindo a história e os irmãos vão ver. Lembram-se que Davi pecou. Davi praticou adultério com Batseba, daí nasceu uma criança, bebê. Então, e o que é que acontece? Acontece que Natão, o profeta de Deus, veio ter com Davi, repreendeu, disse que ele tinha pecado, não é? E a ordem logo de mensagem de Deus para ele é que a criança não ia viver. E o verso lá em 2 de Samuel, no capítulo 12, 16, não é? Depois desta notícia, ele se arrependeu, Davi, perante Deus, pediu perdão. E o que é que ele diz? Ele diz aqui, e buscou a Davi a Deus pela criança. Ele não disse, pronto, paciência. Não é? É isso que eu quero chamar a vossa atenção. A menina vai morrer. Não, o que é que ele diz? Buscou a Deus, jejuou, entrou e passou a noite frustrado a orar a Deus pela criança. Não é? Mas, irmão, nós sabemos que o menino, o bebê, ao fim de 7 dias, morreu. E continuamos. E quando ele recebeu a notícia, os próprios empregados estavam com medo de dizer que a criança tinha morrido por não saber o que é que ele ia reagir, não é? Diz que o verso 2 de Samuel 19, 20, diz que então se levantou da terra e se lavou e se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio à sua casa e pediu pão e lhe puseram pão. Não é? Davi, quando soube que a menina morreu, o que é que ele fez? Enquanto a menina viveu, ou enquanto o bebê viveu, ele orou, buscou a Deus. Quando ele já morreu, o que é que ele fez? Levantou-se, lavou-se, arranjou-se. E as pessoas ficaram muito intrigadas. O que é que acontece? Que contraste é este? E ele disse, então enquanto houve oportunidade, eu orei a Deus. A pedir força. A menina morreu. Ok, não vou ficar frustrado, não vou entregar, como a gente diz numa linguagem portuguesa, não vou entregar os pontos, não vou desanimar, não vou puxar, vou continuar a ver vida. Levantou-se e as pessoas ficaram todos frustrados. Não é? Querem ver o que é que ele próprio diz aqui no verso 22? Não é? O verso 23, 2 de Samuel 12, 23. Peço desculpa, irmão Jorge, mas Samuel 12, 23 diz, porém agora que é morta, é o que ele diz, porque jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Davi, diante da perda, decidiu não ficar frustrado,
mas seguir a vida, normalmente vamos para a frente, não é? Irmãos, que Deus nos ajude. Esta lição o que é que nos ensina? Ensina que qualquer situação difícil, o que é que nós devemos fazer? Como é que ele fez? Orar a Deus, buscar a Deus, continuar, desde que haja possibilidades a gente continua. Mas quando as coisas vimos que já não dá, não temos que ficar frustrados, não temos que dizer, ai, a vida é assim, já não há nada a fazer, ai, paciência. Porque muitas vezes as pessoas, e eu devo dizer, conheço exemplos de pessoas que quando as coisas não correm bem, lentamente afastam-se de Deus. Deixam a igreja, quero saber, isto agora porque é que eu sou um servo de Deus e estou a sofrer desta maneira, porque é que me acontece? Irmão, não pode acontecer isso. O que é que Davi fez? Levantou-se, vamos seguir a vida. Amém? Irmãos, pergunto eu, porque é que nós devemos desistir da vida se a vida depois continua? Porque é que nós temos que desistir se Deus está connosco? Porque é que nós temos que ir abandonar a Deus, até muitas vezes contrariar as situações? Porque quando nós ainda cá estamos e Deus cuida de nós e Deus prometeu a dar com nós. Não, Davi se levantou e disse, vamos para a frente, vamos a caminhar, não é? Irmãos, que Deus nos ajude, porque o Jó também foi a mesma coisa. Jó não se entregou. Jó ficou fiel a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, vai chegar o dia da vitória. Se Ele não me abençoar, eu como vim sem nada, também vou sem nada, não tem problema. Irmãos, esta é a postura de um verdadeiro cristão. Não é abandonar a Deus, dizer agora já quer que ela a saber, então se eu fosse fiel a Deus, Irmão, não. Também digo-vos uma coisa que tenho dito muitas vezes às pessoas. Muitas vezes as nossas adversidades são para nós provarmos que somos verdadeiros fiéis a Deus. Irmãos, servir a Deus quando tudo corre bem, acham que há alguma coisa? Não. Irmãos, é como nas doenças, irmão, não é? Quando uma pessoa está doente, os amigos vencem, é no momento assim, às vezes, das dificuldades, não é? É quando as pessoas chegam ao pé de nós, eu te amo, estou contigo, não desanimes, estou aqui ao teu lado. Agora, quando vem um problema e a pessoa diz, eu quero lá saber, olha, até amanhã, vamos embora. Irmão, que amigos são estes? Irmãos, e Deus não é um amigo destes. Não. Nós é que também não podemos provar isso a Deus. Quando Deus nos abençoa, amém, glória a Deus, eu estou na igreja, não falto na igreja, estou cá. Quando as coisas não estão bem, olha, está bem, vamos embora. Não, irmão, temos de ser fiel a Deus, não é? Muitas pessoas, irmão, sabem o que é que eles fazem? Eles desistem muito, não é? Afastam-se de Deus, falam-se da igreja. Sabem o que é que eles me fazem lembrar? Eu vou-vos dar um exemplo aos irmãos também, para quem nos quer acompanhar. Eu não vou ler os textos, mas vou só dizer para quem quiser acompanhar. Em 1 de Reis, no capítulo 19, todo aquele capítulo 19, o que é que mostra? Mostra que Jezabel ameaçou Elias de destruir Elias como destruiu os outros profetas. E repara uma coisa, o que é que Elias fez? Faz aquilo que muitas vezes alguns crentes fazem. Sabe o que é que Elias fez? Fugiu. Diz a palavra de Deus que ele foi, escondeu-se lá debaixo de uma árvore, e o que é que ele disse? Oh Deus, tira-me a vida, que eu já não estou interessado em viver. Não é? Tive esta derrota, eu não quero, no sentido que nós estamos a entender. Eu tive esta derrota, eu não quero viver mais, tira-me a vida. Mas isto não é o plano de Deus. Sabe o que é que Deus disse? Disse a um anjo, olha, vai lá ter com Elias, dá-lhe comida, diz a ele para caminhar. E o anjo de Deus veio lá, deu-lhe comida, diz, ó Elias, come, levanta-te, segue, porque ainda tens um caminho muito longo. E Elias comeu, seguiu, foi andando. Mas irmão, passado um bocado, o que é que aconteceu a Elias? Voltou outra vez. Desistiu, meteu-se na caverna. Escondeu-se, oh Senhor, até que Deus teve que intervir. Deus veio lá, veio com um trovão, veio com vento, veio com fogo. E ele diz, oh Elias, o que é que tu fazes aqui, Elias? Às vezes, irmãos, Deus, se pudesse, dizia assim a cada um de nós, que é isso? Não, estás a ficar frustrado, estás caído, porquê? Que é isso? Levanta-te, não é? Deixem-me ver aqui o texto, se eu posso falar com os irmãos para vocês verem. Aqui o texto de 1 de Reis, eu encontrava aqui o versículo, verso 15 e 16, 19, 15 e 16, depois do Senhor falar com Elias, que faz aqui Elias, olha o que é que Deus lhe disse. E o Senhor lhe disse, verso 15, vai,
volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem, unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nezim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safete, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E Deus diz, anda que ainda tens muito para fazer. Deus ainda tem um ministério para ti, levanta-te. Tu és um servo de Deus, não podes ficar aí frustrado. Mas que Deus nos ajude. Também quero dizer a você, também você pensa, irmão Elias era um grande homem de Deus e ficou aí frustrado, e Deus tira-me a vida. E Deus disse, não é assim que as coisas são. Levanta-te, vamos embora que tens um trabalho para fazer. Irmãos, é isso que Deus está dizendo a cada um de nós. Aqueles irmãos que estão passando momentos difíceis, de dificuldade, de doença, de falta de emprego, de problemas de saúde. Deus está a dizer, não pares, não desistas, segue, porque eu tenho uma coisa nova para ti. É isso que nós precisamos, irmão. Porque repara, a palavra de Deus diz, Hebreus 10:38, e é assim que temos que caminhar. Diz que o justo viverá pela fé. E sabe o que é que a fé significa? Significa que nós temos que não desistir, mas caminhar e confiar em Deus. Porque a fé é confiar em Deus. E nós não temos que desistir. O justo viverá da fé. Não é uma fé que agora não precisamos fazer nada. Não, é uma fé que não nos deixa desistir. Porque confiamos em Deus. O apóstolo Paulo aos Filipenses dizia, eu sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E agora, cá está, posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Nós não temos que ficar frustrados. Se temos abundância, amém, damos glória a Deus. Se de repente não temos, estamos não digo na miséria, mas estamos em tristeza, em abatimento espiritual. Irmão, o que é que Deus diz? Irmão, eu sei lidar com essas coisas, mas o Senhor diz, eu posso. Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Eu vou correr, na vez destes 5, 10 minutos finais, para dizer uma outra coisa muito importante. É que esta mulher, ela não desistiu e ela usou o quê? Diz aqui o texto de Lucas 15:8, que ela usou uma candeia, mas vou inverter aqui. Primeiro, o que é que ela fez? Usou uma vassoura. Usou uma vassoura. E sabe o que é que serve a vassoura? A vassoura serve para varrer, serve para tirar as coisas todas que estão mal. E muitas vezes na nossa vida, nós precisamos às vezes refletir e que Deus nos ajude, que há muita coisa na vida que precisa ser varrida, não é? Para podermos encontrar aquilo que nós desejamos, não é? Há muitas coisas, nós às vezes na vida, certas pessoas contra Deus, contra isto ou aquilo, mas se elas fizessem uma reflexão e percebesse que às vezes o que elas precisam é de limpar algumas coisas da sua vida, talvez a coisa fosse melhor, não é? Talvez as vitórias viessem mais vezes. E foi o que esta mulher fez. Esta mulher pegou na sua candeia e pegou numa vassourinha e toca a varrer, não é? Até que encontrou. Ela começou a afastar. Provavelmente, e os irmãos e as irmãs, todos nós temos na nossa mente uma história muito bonita, não é? Que é a remover os móveis, não é? Lá com a vassoura de baixo, encontrou, cheia de poeira, talvez, em algumas zonas, mas ela limpou aquilo tudo. E, às vezes é assim na nossa vida figuradamente. Nós muitas vezes temos que tirar as coisas de frente de nós, temos que varrer, mesmo que há alguma poeirada lá no meio do ar, mas vamos para a frente, não podemos desistir, até que podamos encontrar o quê? A moeda. E finalmente, o último ponto, que é isso que eu também quero chamar a vossa atenção. O que é que ela fez? Ela teve uma vassoura, mas ela também usou o quê? Uma candeia. O que é que ela diz? Não é? Ela acende a candeia e varre. E ela acendeu a candeia porquê? Para ver. Porquê? Porque a candeia transmite luz. E no sentido espiritual, na nossa vida, o que é que nós também precisamos? De duas coisas muito importantes. A pessoa de Jesus e a palavra de Deus. Quer a Jesus, quer a palavra de Deus, o que é que a Bíblia diz que eles são? A luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E a própria palavra de Deus, lá no Salmo 119, verso 105, sim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, irmãos, muitas vezes é isso que nós precisamos de fazer na nossa vida, não é? Quando perdemos, não é? Temos que ser como a mulher.
temos de ser uma pessoas negligentes, que vamos para a frente, que trabalhamos, que enfrentamos, mas há duas coisas que nós temos que fazer. Talvez varrer algumas coisas, tirar algumas coisas da nossa vida e, muito especialmente, ter Jesus na nossa vida. Precisamos de olhar para a palavra de Deus, e a palavra de Deus é que nos diz aquilo que temos que tirar da nossa vida, é a palavra de Deus que nos ilumina, não é? A palavra de Deus é aquilo que nos alerta, não é? Para que cada um de nós possa saber aquilo que é preciso tirar fora, porque quando nós tiramos as coisas fora, com a luz nós encontramos aquilo que perdemos, porque sabemos que quando nós encontramos alguma coisa, retiramos da nossa vida aquilo que não está bem, encontramos finalmente aquilo que é, há uma alegria, há um prazer, a alegria retorna. E neste contexto, quer do filho pródigo, quer da parábola, quer da dracma, há um aspecto muito comum que Jesus repetidamente nas parábolas ele repete, e que diz que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Há alegria no céu, não é? Quando nós encontramos, quando nós nos arrependemos, quando nós com a luz vimos o que é que está errado, quando nós com a luz vimos aquilo que está mal e corrigimos, varremos as coisas da nossa vida e prestamos, como diz a palavra de Deus, não é? Aquele que tem a esperança de um dia estar com o Senhor, purifica-se, assim mesmo ele limpa, não é? Varre da sua vida, irmãos, e quando nós varremos com a ajuda da luz de Deus, da palavra de Deus, então o que é que há? A alegria. Deus torna a dar. Por isso o próprio Davi dizia, não é? Depois daquela desgraça, ó Senhor, torna a dar-me a alegria, não é? Porque depois da perda, não é? Depois do arrependimento, o Senhor torna a dar-nos a alegria. Porquê? Porque a nossa vida, o nosso coração está de acordo com aquilo que Deus quer. Amém? Então, irmãos, vamos ficar hoje por aqui e no domingo voltaremos um pouco a perceber alguma coisa mais relacionada com a perda, não é? Mas o que é que eu, resumindo hoje, para irmos daqui com bem cientes disso, é que a nossa vida tem dois lados como tem a moeda. Temos a vida de vitória, amém? Mas também temos momentos de tristeza, de perda. E se lidar com a vitória é fácil, já lidar com a derrota é difícil, certo? Lidar com a vitória não custa nada. Mas lidar com a perda é difícil. E nós vimos hoje que ganhar, o que é que devemos fazer? Oh Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado, Tu és grande, obrigado, Senhor, para evitar. Se perdermos, o que é que devemos fazer? Senhor, me ajuda. Dá-me forças para eu não desistir, para eu ir em frente, para eu alcançar a vitória, não é? Porque, irmãos, eu não ia terminar sem ler este versículo. 2 Coríntios 1, 3 e 4, para motivar a cada um de nós. 2 Coríntios 3 e 4, o que é que diz lá? Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. E olha o que é que ele diz: que nos consola em toda a nossa tribulação. E toda a nossa perda, Deus nos consola, não é? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. E agora, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então Deus nos consola na tribulação, na perda. Deus nos anima. E é nessa consolação de Deus que nós muitas vezes também temos que consolar os outros. Porque, irmão, hoje estamos nós na perda, amanhã está o outro irmão, está aquela irmã, então nós próprios temos que nos unir e ajudar uns aos outros, porque o que eu gosto de realçar é, irmão, não desanime, porque Deus consola. Deus consola, Deus cuida de nós, amém? Então o meu apelo é, o que é que nós aprendemos hoje? Que a perda traz alegria, mas não traz perda de valores. Você continua a ser alguém que tem valor para Deus, não é? É como uma ovelha, como a Dac, você tem valor. Deus não, você não deixou de ter o quê? Não deixou de ter valor para Deus, porque houve uma perda. Não. Segundo lugar, não é? O que é que nós vimos? Que a mulher foi decidida. Não cruzou os braços, não disse, pronto, para a audiência, perdi, tenho 9, e não há mal por todos. Não, não. Você avance. O que é que ela fez? Foi buscar uma vassoura, varreu, acendeu a luz, fez o esforço. Irmãos, então que Deus nos ajude, no meio das dificuldades, a não cruzarmos os braços. Não é? A ir em frente, nova vida. Não é como às vezes no português, o que é que a gente costuma dizer? Virar a página. Vamos lá para fora. A página, o passado
Já não há nada a fazer, nós temos que ir em frente, porque há um novo projeto. Como eu disse há pouco e repito, se Deus não terminou, Deus ainda existe e Deus continua, e a vida para nós também continua, porque é que desistir? Porque é que voltar para trás? Nós agora, recentemente, há umas semanas, há um outro mês, nós o que é que estudamos? Aquela de Hebreus, não é? Corramos a carreira que nos está proposta, o que é fazer? Corramos! Olhando para Jesus. Não podemos desistir, não podemos parar. Temos que continuar diligentes, não é? E dissemos que ela usou duas coisas muito importantes. Usou a vassoura e usou a candeia, não é? A vassoura é o nosso ato de limpar aquilo que, não é, temos que fazer. Muitas vezes há coisas na nossa vida que tem que ser você e eu a limpar. Não pode ser ninguém. Temos que ser nós a limpar e através de quê? Da clareza, com a luz que o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo e a sua palavra nos dá. Irmão? Então que Deus nos ajude, irmãos, não é? A saber, porque como eu disse, e há um texto final que nós bem conhecemos lá nas Escrituras, de 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que as Escrituras foram inspiradas por Deus para tudo aquilo que nós precisamos, não é? Para nos ensinar, para nos corrigir, irmãos, que Deus nos ajude. Amém? E termino dizendo, irmão, não desanime. Não fique frustrado, porque o Deus que está no trono, continua no trono e não sai do trono e Deus controla. Não é? Não se lembre-se apenas daquilo que Jesus disse. Aquele que está realmente nas mãos de Jesus, ninguém o tira de lá. Irmãos, pode acontecer que o diabo pode lançar as suas flechas, não é? Pode lançar, mas uma coisa é certa, Deus cuida de nós. Ele é como aquele escudo, não é? Que se coloca na nossa frente, não é? Como dizia Davi, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, que Deus nos ajude, irmãos, amém? Fiquemos de pé para agradecer a Deus, não é? E que nos anime nós a sermos fiéis a Deus. Não desanime, não fique frustrado, não se entregue ao desânimo, não é? É isso que o inimigo quer. Acredite que Deus está consigo, Jesus está em nós para nos dar a vitória, amém? Querido Pai Celestial, ó Senhor, muito obrigado, porque nesta manhã pudemos debruçar-nos, refletir, olhar e ver a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que Tu tens feito por nós, ó Senhor. Obrigado pela Tua presença na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a não desanimar, a não ficar frustrado perante as adversidades que possam vir à nossa vida, mas sabendo que Tu estás ao nosso lado. Tu prometeste estar connosco todos os dias, até ao fim da nossa vida. Senhor, abençoa o Teu povo. E agora Te peço que quando sairmos daqui, Senhor, que Tu possas acompanhar a cada um de nós, que os anjos possam nos guardar e proteger, ó Senhor, e se ainda estivermos neste mundo, que no domingo possamos de novo estar aqui, para mais uma vez louvar e bendizer o Teu nome, e sermos mais uma vez encorajados a seguir em frente e a caminhar até ao dia que Tu nos chames à Tua presença. E é no nome de Jesus que eu Te peço isto e agradeço. Amém. 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 Irmãos, sentemos-nos um bocadinho. E eu há um bocadinho estava a brincar com a nossa irmã querida Florinda. Irmã Florinda, chega aqui ao pé de mim, não é? Que a irmã hoje merece uma atenção especial, não é? Amém. Graças a Deus. Irmãos, é sempre para nós, e eu penso para ela também disse que é uma alegria. A irmã Florinda fez foi mais um ano de vida que Deus abençoou, deu-lhe mais um ano de vitória. E nós queremos agradecer a Deus, não é? Também eu pessoalmente agradeço porque a irmã Florinda está sempre bem disposta, sempre sorridente, sempre a levantar a gente para cima, não é? Amém? E tem que ser, diz ela, tem que ser. E eu gosto muito deste ânimo, que às vezes a gente vem assim um bocadinho desanimados, mas a irmã Florinda está sempre a puxar a gente para cima, não é? Amém? E então queremos agradecer a Deus também pelo mais um ano de vida, pelas forças, pela saúde, que Deus continue a ajudar. E aproveito também a integrar, e ela não vai ficar triste comigo, também lembrar o irmão João, que amanhã, se Deus o permitir, ele faz 90 anos, e agradecer a Deus por este irmão também. Às vezes a dificuldade de saúde da irmã Teresinha não tem deixado ele estar connosco, mas ele está sempre a lembrar de nós, a mandar carinho para nós, a escrever. Às vezes ele assiste aos nossos cultos, manda mensagem e tal. Mas o que é importante é que nós podemos agradecer a Deus. Mais um ano de vida que o Senhor tem dado à irmã Florinda, não é? Vamos cantar o Happy Birthday e depois orar ao Senhor, amém? Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, irmã Florinda.
É bom servir a Deus, não é, irmã Florinda? Amém. Vamos agradecer a Deus. Querido Pai Celestial, ao Senhor, é com grande alegria que ao terminar o nosso culto, te agradecemos por mais um ano de vida que tens dado à irmã Florinda. Senhor, obrigado, Senhor, por ela, por tantos anos de vida fiel a Ti, sempre nos animando, sempre nos levantando para cima, ó Senhor, muito obrigado. Continua a abençoar a Tua serva, a dar-lhe a sua força, a sua saúde, continua a tocar na sua vida, abençoa também o seu marido, os seus filhos, sua neta, o seu genro, ó Senhor, abençoa esta família em nome de Jesus, para que nós possamos continuar a desfrutar das Tuas bênçãos através deles, ó Senhor. Também nesta manhã quero terminar também lembrando do irmão João, ó Senhor, obrigado por mais um ano de vida que lhe estás dando, obrigado por aqueles 90 anos que Tu tens dado ao Teu servo, ó Senhor. Deus, que seja com ele, ó Senhor. Sabemos que está passado um momento mais difícil de saúde com a sua esposa, ó Senhor, mas Deus, anima o Teu servo, fortalece-o, Senhor, e a cada um de nós também. Despede agora o Teu povo em paz, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Deus abençoe então até domingo, se Deus quiser. Amém.